Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Boa tarde, gente. Nós temos que dar graças a Deus, né? De podermos estar todos aqui, né? Para merecermos do alto essa bênção maior que nos dá vida, gente. É a vida, é a esperança, é tudo, né? Então, quando a gente sabe que vem para cá, a gente sabe, eu vou receber aquela vitamina, né, do amor do nosso mestre, para a gente se nutrir e ficar bem forte, né? Então, como nós já estamos com o horário aí avançado, vamos ver que nós estamos um pedaço tão bonito aqui do nosso João Evangelista, né? Depois nós conversamos. Então, Jesus, falar em conversar, Jesus estava conversando com os apóstolos, né? Principalmente com o João Evangelista, com o irmão, né? Eram 3, né? Se não me engano. Era o Tiago, o João, quem mais? Tinha mais um, me lembro. Era o Tiago e João, filhos do Zebedeu. Então, Jesus falava. Depois, descendo com eles do monte, após a oração matinal, eis que o Senhor parou numa planura, quer dizer, ele parou numa parte mais alta, né, de onde eles estavam, junto a outros discípulos, e em meio a uma multidão que viera da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidônia, quer dizer, todos aqueles que moravam ao redor, né, ali de onde Jesus estava, procuraram estar junto dele, né? Então ele fala, o jovem João, silencioso, que tudo observava, avançou na direção do mestre, perguntando, por que nos escolheu o Senhor? Jesus, fitando com ternura, esclareceu. Vocês, João, meus apóstolos, são o sal da terra, e bem por isso deverão representar a palavra do Pai Celestial, para dar o sabor da vida a todos os que desejam crescer espiritualmente. Olha a confiança de Jesus falando ao coração de jovens, porque o Tiago, o João, eles eram praticamente ainda muito jovenzinhos, mas eles ficaram tão interessados em saber o que aquele homem que tinha um aspecto tão diferente, aquele homem que tinha aquele olhar profundo, que só de olhar as pessoas já ficavam admiradas, charavam de alguma coisa que tinham, muitas vezes sem abrir a boca. Então, esses jovens se deram conta de que deveriam seguir todos os caminhos dele, né? Então, quando eles perguntam, como que o Senhor nos escolheu? Aí Jesus fala, é para que vocês me ajudem, que foi o sentido que ele deu, para que o evangelho do Pai, quer dizer, o amor que Deus faz com que todos nós possamos saber um dia. Aí a gente parando, 2000 e tantos, e quantas reencarnações já não passamos, e a gente pergunta, meu Deus, onde está esse amor? Onde está essa confiança que Jesus depositou em todos nós? Porque nós estamos vindo de sei lá, de quantas reencarnações. Talvez nós tenhamos até acompanhado todo aquele desenvolvimento desde Moisés, desde que Moisés uniu aquele povo, que ele veio por determinação divina, ninguém sabia nada. Ninguém, todo mundo estava interessado no pedaço de terra, que até hoje, né, a briga lá continua. Pedaço de terra, aquelas caças que faziam, as ovelhas que tinham. Deus, onde estava Deus? Cada um fazia o seu Deus, tanto que era um Deus de madeira,
Era qualquer coisa. Se eles pegassem um negócio, né? Esse aqui é meu Deus. Aí todo mundo ia adorar aquele Deus. Porque não se tinha ideia de o que era Deus. E quando Jesus veio, aí ele estava dando completamente diferente a ideia que cada um tinha do Pai Celestial, né? Então vamos ver aqui. Vocês, continuou Jesus, vocês deverão ser luz no mundo, e assim estarão fazendo resplandecer o amor fraternal diante de todos, para que a boa obra que vocês realizem sejam a fonte de chamamento de todos para a glorificação celestial. Olha o que ele estava pedindo, né? Para que todos pudessem se amar. João, quase mudo, ele estava só ouvindo, recolhia aquelas palavras em sua alma e, desejando tornar-se mais eficiente, ele perguntou: E que devo fazer a bem de todos, mestre? Como poderei contribuir para o reerguimento de muitos? Jesus fitou fortemente, dizendo-lhe a seguir: João, seu evangelho iluminar-lhe o coração, você oferecerá à multidão o pão espiritual da vida. Cuide, porém, em jamais querer subir aos montes do poder, da autoridade, da fortuna ou mesmo da inteligência, já que isso humilhará o povo. E quem sabe, a esses montes depois relega os infelizes ao abandono. Perguntamos, o que nós estamos vivendo hoje? A ganância, o poder, correr atrás do dinheiro, cada um quer mandar mais do que o outro. Quer dizer, é por isso que às vezes eu penso, será que nós estamos voltando para trás? Não é? Diz que não. Mas a gente fica pensando, fala, meu Deus, mas já não era para estar melhor? A gente dá mais valor para o egoísmo e o nosso orgulho, né? Sempre. E a gente acha que falar que é orgulhoso é bonito, vai deixar você mais imponente diante dos outros. É o contrário, gente. Não, isso Aqueles daí... que são pacíficos é que são mais aceitos, porque senão a gente não vai sair desse caminho errado, não é? Mas daí vai contra o que Jesus estava pedindo para eles. Vocês vão para poder ensinar justamente isso. Olha, não fique apegado em paredes, não fique apegado nas coisas da matéria, porque tudo isso passa. Deixa-se tudo aqui. O que é o melhor? É você ter o coração limpo. Como ele falou, vocês vão me ajudar a fazer com que esse povo entenda qual é a glória divina para cada um que está ali lutando para a melhora. Então, Jesus colocou em cada um dos discípulos essa confiança. E nós perguntamos, Deus não está confiando em nós? Deus não está nos dando a oportunidade de nós aprendermos esse amor que Ele fala? Ele não está ensinando, olhe cada um como seu irmão, como Jesus fala, nós somos todos irmãos. Agora, se nós somos todos irmãos, por que eu hei de querer as coisas melhor para mim e para os outros se virem? O que é isso? Olha o egoísmo. Nós ainda estamos lutando com todos esses vícios que nós criamos há séculos e séculos. E vejam o que ele estava pedindo para os discípulos, mas ele está confiando ainda em cada um de nós. Que graças a Deus nós temos essa casa abençoada. Nós temos essa oportunidade de falar livremente, de poder, como eles falam, o mundo espiritual fala, desperta. Olhe, que é tudo tão lindo, maravilhoso, se nós querermos encarar a vida
simples. A vida sem ficar pensando no luxo, na vaidade, no poder. O que é isso? Diante do ensinamento de Jesus. Por isso que o mundo está como está. Guerra, destruição. Por quê? Porque cada um acha que é dono. Dono do quê? Não é? De nada, porque esse corpo de carne também não é nosso. A hora que a gente desencarna fica aí. E qual é o que fica, que é eterno? O quê? É o que é nosso? É o Espírito. É o Espírito criado pelo nosso Pai. Tá bom? Então, é esse que é o principal. Bom, então vamos passar para o Evangelho para dar continuidade, tá? Obrigada. Então, vamos fechando os nossos olhos, buscando a figura do meigo e amado Mestre Jesus, a Fabiano de Cristo, a todos esses espíritos que estão aqui nos socorrendo, nos atendendo, nos ouvindo, a todos os nossos pedidos, às vezes tão infantil, porque ainda não percebemos o quanto Jesus nos dá que nós voltamos a pedir. Lembremos da gratidão, a gratidão de estarmos aqui, ouvindo as lições que o Mestre passou, aquele que a semana passada nós reverenciamos de uma maneira tão singela, que é Allan Kardec, e a reencarnação em Chico Xavier, que nos deu todas essas bases de esclarecimento para todos nós. Até aqui, nós que estamos na mesa, buscamos através dos livros mais esclarecimentos, mais iluminação, para que a gente possa entender o que é o sal da vida. Porque todos nós já temos esse sal, para que nós possamos usar cada minuto que a nossa vida pede, através de companheiros, através de passageiros em ônibus, enfim, aonde estivermos, e particularmente para o nosso lar. Nosso lar, formação divina, formação especial, a maternidade da mulher. Como nós podemos esquecer isso, se não agradecer profundamente ao Mestre Jesus essa oportunidade que Ele nos dá? Agradecer as lições que nós ouvimos, pedindo força para que possamos cumpri-la, ainda não na profundidade que o Evangelho nos pede, porque não entendemos ainda, mas pelo menos pelas doces palavras que são ditas e chegam ao nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigada, Fabiano de Cristo. Obrigada, equipe espiritual que se coloca à nossa disposição, ouvindo as nossas preces, os nossos rogos, enfim, e que possamos, nesta tarde, estarmos acordados, não só pelos olhos, mas pelos ouvidos, para que possamos, ao ouvir as lições que são passadas nessa tarde, possamos sair refletindo a respeito delas, colocando as dúvidas que foram aparecendo durante a exposição dos assuntos, para que possamos cada vez mais melhor aplicá-las. E assim, Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Assim seja. Eu não sei se vocês puderam entender a sequência que teve do João Evangelista para com o Evangelho. Que Jesus falou só de amor, falou do desapego, das nossas desatenções diante do que Deus nos propõe. E o Evangelho ele veio falar justamente disso, da afabilidade, da doçura, de todos esses componentes que Jesus reeducou
porque foram os discípulos, como nós estamos sendo reeducados. E, no entanto, ele falou, olha, estou crendo que cada um de vocês vai continuar a obra que é do Pai, porque ele nunca falou que a obra era dele. Ele sempre falava a obra do Pai que está nos céus, né? Para que ele possa ser envolvido por toda a humanidade. E nós fazemos parte da humanidade. Seja ela o tempo que for, nós fazemos parte disso. Então, essa parte do Evangelho é muito importante para nós gravarmos. Olha as lições. Ele está falando do alimento principal, que não tem por onde nós desviarmos os caminhos, que é justamente o caminho do amor. O caminho de pregar a luz divina que é Jesus em nossa vida, né? Então, vamos ver se nós prestamos atenção para melhorar a nossa condição até dentro de casa, porque nós começamos com a família. Então, nós temos que começar a ver se tem problemas. O problema é de todos. Ah, mas é o filho mais cheio de problema do que o outro? Para a mãe não interessa. A mãe sabe que se ela tem 3, 4, 5 filhos, ela é mãe de todos eles. Então, ela tem que comandar. E nós falamos ela, porque é o que a Wanda falou. E nós temos que repetir. Porque a confiança de Jesus está sempre na mulher. Vocês podem ver que ele fala muito das mães, ele fala muito do coração materno, né? Então, a confiança dele é na mulher. Então, vamos ver se nós glorificamos esta joia preciosa que o Cristo está colocando em cada um de nós. Porque o que nós estamos vendo acontecer com as mulheres dessa geração agora, recente, ai meu Deus, nós temos que orar muito, muito, né? E aí, vejam bem, tudo é um equilíbrio e a gente se sente muito mais feliz quando usa o sal. E o sal da vida espiritual é todas essas coisas boas, a mansuetude, a pacificação. Por que a gente vai encrencar um com o outro se a gente pode pacificar, não é? Mas não é, a nossa atitude nunca vai por este lado, porque a gente ainda não conseguiu dominar o instinto, né? O instinto parece que quer gritar mais alto, porque a gente tem que pôr o egoísmo e o orgulho tudo na frente, não é? Aí a gente não está perdendo tempo? Tá, muito bem. Então vamos ver aqui para ver a evolução também aqui, nossa, podemos dizer, não é? E por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. A continuação de tudo, porque parece que é nós que combinamos, não é? Não tem nada a ver conosco. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde, por acaso, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Servamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária, ou seja, no planeta em que vivemos, ou seja, na terra em que nos encontramos. É momentaneamente, não vamos esquecer, porque uma reencarnação, para Deus, ela passa muito rápido. Para nós demora 80, 90 anos, muitos estão chegando 100 anos e até mais, mas o tempo para Jesus e para Deus é rápido.
servamos e expandimos. Então, é porque a gente se sente bem em continuar fazendo coisas erradas. Veja como nós temos que nos modificar. Olha aí que ele continua falando da vaidade, do egoísmo e da fantasia que nós criamos na Terra. Exatamente, porque a gente não vive de ilusão. Quanta ilusão! Quanta! Que a gente se ilude com as coisas e não é. Tem até aí um jargão que diz: nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que ela fala você pode acreditar. Ou ele, entendeu? A gente tem que ter bom senso, tem que ter critério, a gente tem que desenvolver, porque nós temos capacidade. Não somos filhos de Deus? Então, nós somos capazes de muitas e muitas coisas. E a gente pode usar isso tudo a favor da nossa evolução, porque ninguém vai responder nada por nós. Tudo que nós fizermos, somos nós que vamos responder. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos. Gente, a gente se escraviza também. Se escraviza. Escravizamo-nos aos tristes resultados das nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos, na messe dos espinhos. Ou seja, ficamos sempre em sofrimento por culpa de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente põe na cabeça, que são puras ilusões, a gente fica se iludindo, se martirizando, porque a ilusão também não tem resultado algum. Isso sabe como se chama? Misericórdia de Deus, que ainda procura afastar de nós as misérias com que nós mesmos nos infiltramos, e depois fica aquele sofrimento que a gente fica: ai, Senhor, me ajuda. Ai, minha Nossa Senhora, minha Santa Rita. E cada um tem o seu santinho de preferência. Não é melhor a gente crescer, evoluir, aproveitar tanto ensinamento bom aqui? E a gente, não é? Muitas vezes ouve, não compreende, ou então não tem mesmo interesse. Bom, dando sequência, nós não vamos entrar no outro parágrafo, mas a vida aqui continua, viu? Próxima sexta-feira vamos ler. Foi assim que atingimos a época moderna. Quer dizer, chegamos no modernismo como o quê? Conhecimentos antigos, velhos. Vamos mudar, vamos não nos deixarmos levar pela moda, nem pelos vícios que existe hoje na Terra, nem esse modernismo material, não. Nós temos que seguir o caminho da espiritualidade para enriquecer o nosso espírito. O nosso espírito. Chegamos no mundo moderno, mas temos oportunidade, com certeza, todos nós, pelo menos os que estão aqui dentro, têm oportunidade para se modificar. Aí a Cidinha vai dar sequência na próxima semana e nós vamos ver que este trechinho ele vai falar da nossa atualização. É o que nós estamos passando nesse momento aqui na Terra. Ele descreve muito bem a loucura a que o povo está se destinando. Não é a escolha de Deus, é a falta de equilíbrio de todos nós que estamos aí vivendo, né? Criando essas ilusões que eles estão nos falando tanto atrás do lado material, né? Nós vamos a Videira e os Ramos, do Roque Jacinto. Nós vamos só fazer uma recordação do que nós estudamos sexta-feira passada.
Eu só fiz um resuminho para a gente continuar onde nós estamos. Que ao abraçar, cada um de nós, ao abraçar as obras regeneradoras do Evangelho, nós somos procurados pelos familiares, pelos amigos. Isso é o resumo do que foi falado. Pelos familiares, pelos amigos, pelos companheiros de profissão, até pelos inimigos, pelos desafetos. Por que será que eles nos procuram? Quando nós abraçamos os ensinamentos de Jesus, é que nós temos que mostrar na prática os valores cristãos conquistados. Então, quando nós nos propomos, né, de coração a abraçar os ensinamentos de Jesus, nós somos procurados pela família, por alguém que está ao nosso redor. Então, o Roque continua aqui nesse parágrafo. É que eles precisam, por que eles nos procuram? É que eles precisam absorver pelos olhos, pela audição, pelos canais afetivos, por todos os poros de sua alma, as imagens do bem que deverá instalar na terra através da conduta, do exemplo de cada voluntário do Evangelho. Então, por que será que eles nos procuram? Porque nós sabemos que todos nós precisamos, nós temos os ensinamentos de Jesus, é o pão espiritual da vida. Nós necessitamos desse alimento espiritual que os ensinamentos de Jesus nos traz. Então, quando uma pessoa se propõe a colocar em prática o Evangelho, se esforçar, porque ainda nós não temos condições, mas cada um de nós podemos ser voluntário do Evangelho, não podemos? Sim, por pouquinho que nós tenhamos de conhecimento, mas nós podemos ensinar, nós podemos passar para frente? Podemos. Então, e muitas vezes, os que nos rodeiam, eles querem, pelos olhos, né, eles querem uma demonstração, olhando, vendo as nossas atitudes, porque nós somos observados 24 horas, pelos encarnados e pelos desencarnados. Nós somos observados 24 horas. Então, todos nos observam as nossas atitudes. Não pensa que eu tenho uma atitude não muito boa, eu não vou ser observada. É como ele fala aqui, eles precisam observar pelos olhos, pela audição, né, pelos ouvidos, pelos canais afetivos. E eu achei interessante, diz, que fala pelos poros de sua alma. Vocês sabem o que é poros? Oi? Muito bem. O nosso corpo inteiro tem uns furinhos minúsculos que chama poros. É por aí que se respira, né? Que a pele, o corpo. Então ele fala, olha, até pelos poros da sua alma. Quer dizer que a alma também tem poro, né, Dirce? Atravessa do sentimento. Então, quando eu tenho qualquer sentimento que eu tenho, ele exala pelos poros da alma, né? Assimila. Olha só. Então, quando eu assimilo, né, que eu trago para dentro de mim, transforma e eu ponho, exala pelo poro. Olha só que interessante, né? Eu achei isso aqui pelos poros da alma. E o mais interessante, né, Ana, é nós absorvermos tudo que Jesus fala sem nós estarmos diante dele hoje, porque lá no passado eu não sei. Talvez nós tenhamos estado com ele e não tenhamos guardado na mente toda aquela sedução daquele amor que o Cristo nos passava. Mas hoje, através de toda a descrição que o Evangelho faz, nós vibramos sim, vibramos pelo olhar do Cristo, vibramos por tudo aquilo que ele nos dá, quando nós respiramos aí diante de tudo que a natureza nos oferece, né? Para que possamos limpar o pulmão e dar para este sentimento que é o coração, esse alimento maior que é o batimento cardíaco. Então, tudo o que nós absorvemos que vem do Cristo é o alimento principal do nosso espírito, né? É aquele sal da alma, né? Que deve aumentar o nosso poder de fé
de fé. Nós temos que trabalhar para que haja essa doçura que o Evangelho falou. Se nós não tivermos fé, não adianta nada. Então, o que, que nós assimilamos? As imagens do bem que deverá instalar na terra através da conduta, do exemplo de cada voluntário do Evangelho. E foi falado, né, Dirce, de pregar a luz divina dentro do lar, né, principalmente dentro do lar. E principalmente aquilo que nós ouvimos de Jesus falar para os apóstolos. A confiança dele de nós fazermos o que ele fez. E que nós não fazemos mais nem um minutinho. Meu Deus. Né? Que é o quê? Falar do Evangelho, sentir o Evangelho e praticar o Evangelho. Porque daí nós estamos dando a continuidade do que Deus está nos oferecendo. Nós temos que chegar lá, gente. Temos que chegar um dia, o Cristo diz que nós vamos chegar a entender esse amor que nós não entendemos ainda, para que saia pelos poros diante de um semelhante nosso, sem nós estarmos olhando, criticando, não querendo fazer amizade, achar inimizade, né? Então nós temos muito que caminhar. Temos que caminhar bastante, mas vamos ter fé, né? Vamos desenvolver dentro de nós essa fé, essa vontade de melhorar, de ser melhor, que nós temos condições, né? Não ser egoísta, né? No perdão, aprender a perdoar, aprender a ter paciência, tolerância, compreensão. Olha quanta coisa que a gente sabe que ainda não tem, né? Que nós temos que conquistar essas virtudes dentro de nós, né? Então, o que ele fala, né? Através da conduta, do exemplo de cada voluntário do Evangelho, que nós ensinamos, porque muitas vezes você fala, você esquece, mas a atitude é o que fica, né? Quando você vê uma atitude de uma pessoa, ela pode não falar nada, mas ela marcou, ela fez. Então é isso que nós precisamos aprender, né? A ter boas atitudes, boa conduta, bons pensamentos. E o Roque continua aqui, olha, de modo estranho, mas eles estão rogando amparo. Então, todos, nós também, né? Isso inclui todos nós. Por que nós estamos sempre à procura, né, dos voluntários do Evangelho, de ouvir o Evangelho, de ouvir os ensinamentos de Jesus? Porque nós estamos sempre procurando amparo. O nosso mestre suportou tais rogativas. Então agora vem falando sobre Jesus, né? No círculo consanguíneo... Ana, só um minuto. Quando ele fala que o nosso mestre suportou rogativas, por quê? Ele ouvia coisas desnecessárias. Eram coisas que chegavam diante dele, como nós fazemos, né? Rogativas. Ai, Senhor, me faz isso, me faz aquilo. São coisas estranhas a um espírito superior como é o Cristo. Mas como ele é superior e ele nos entende, diante das próprias atitudes estranhas que nós possamos envolver-nos com ele, ele sabe como amparar. Ele sabe, o amparo dele nunca falta. Qual é o exemplo do Cristo para nós diante disso? É como quem fala, olha, você vai ouvir coisas estranhas, que você vai ouvir uma pessoa vir para você e falar assim, olha, eu acabei de matar uma criatura. Você pode sonhar que você fala, meu Deus, mas aí você tem que ser brando. Aquilo que ele falou aqui, você tem que ter doçura e compreender que essa criatura é doente. Meu Deus, se ele fez uma coisa dessa, ele está te pedindo amparo. Ele veio buscar, através de você, o seu amor, o seu carinho, porque ele está perdido. Isso quando há o arrependimento, principalmente. Né? Se aquela pessoa desesperada, desequilibrada chegou até nós, então nós temos que, o certo, né, seria fazer oração, manter o equilíbrio e ter essa mansuetude, né, ter a tranquilidade, como a Dirce sempre fala conosco, procurar ver tudo com naturalidade, né, procurar ver com naturalidade, porque aquela criatura que chegou às vezes até nós em um desequilíbrio tão grande está pedindo socorro, né, e não às vezes a gente cair no julgamento
ou cair no desespero, né, Dirce, e entrar na mesma faixa. Aí é Isso. aquilo que eles sempre falam, vê o exemplo do Cristo Por exemplo, para a gente acertar, né? Tem que procurar sempre como o Cristo faria. E ele só tinha amor. E tem. um dia nós chegamos lá, né? Se Deus quiser. Então nós vamos teremos bastante amor dentro de nós, né? Então nós vamos encerrando. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a toda a espiritualidade da casa, ao nosso Fabiano, a oportunidade, Senhor, de aqui estarmos reunidos em Teu nome para o aprendizado do Evangelho. Que nós possamos, Senhor Jesus, gravar em nossos corações, nossas mentes, nosso espírito, para que no dia a dia, principalmente na hora das dificuldades, possamos colocar os Teus ensinamentos em prática, através das palavras, da conduta, né, do nosso comportamento, do nosso olhar, do nosso ouvir. Que nós possamos, Senhor Jesus, sermos realmente o sal da terra, como o Senhor nos falou e espera de cada um de nós. Obrigada por tudo, Jesus. Abençoe nossos lares, todos que lá ficaram, nossos filhos, os que estão doentes, os que estão necessitando de oração. Que nesta hora chegue até eles a nossa vibração de amor, de carinho, de refazimento. Obrigada por tudo, Jesus. Sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.